Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo de número 25. O texto já está projetado aqui, você pode acompanhar na projeção, ou também acompanhar na sua Bíblia, o que for mais fácil. Então, Romanos capítulo 8, de 18 a 25, o texto bíblico diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquela ou daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos mais uma vez ter um tempo de oração, meu irmão, minha irmã. Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que você possa nesse instante pedir ao Senhor que por meio da palavra que nós acabamos de ler, Ele fale com você nessa noite. Pai, nós queremos nesse instante agradecer ao Senhor porque cremos na Tua presença no nosso meio. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos também que o Senhor está pronto a falar conosco por meio da Tua palavra. E que agora, ó Pai, o Espírito Santo possa agir em nós de uma maneira tão especial, ó Pai, que nós possamos ser transformados pela ação da Tua palavra e também, ó Pai, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, entendendo, ó Pai, a Tua vontade para a nossa vida e o Teu recado para nós nessa noite, ó Pai. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente, a fim de que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós, a fim de que nós possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa caminhada, que de fato, ó Pai, possamos retirar da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo, ó Pai, que atrapalha de nós Te servirmos e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja, ó Pai, agindo em nós, agindo na nossa vida. E pedimos também, ó Pai, que o mover do Teu Espírito Santo em nós, o encher do Teu Espírito no nosso coração, possa transbordar também, para que o Senhor também possa, através de nós, abençoar outras pessoas que ainda não Te conhecem. Usa esse momento então, ó Pai, para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, mas também nos transformar, a fim de que nós possamos testemunhar sempre a respeito de quem o Senhor é. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando aí na carta de Paulo aos Romanos. Chegamos na metade, da carta. Nós sabemos que Romanos tem 16 capítulos e na semana passada nós iniciamos o capítulo de número 8 dentro da nossa série de reflexões e exposições na carta de Paulo aos Romanos. E é verdade também que naquela ocasião da semana passada nós falamos que até o capítulo 8 parece que a mensagem de Romanos foi uma mensagem dura para nós, Nós ouvimos como a mensagem que Paulo traz ao nosso coração e trouxe também há tantos anos atrás à igreja de Roma, é uma mensagem que machuca o nosso interior, porque ela revela de fato que nós somos pecadores, somos pessoas que precisam de Deus, somos pessoas que não conseguem agradar a justiça de Deus e que assim precisamos depositar a nossa confiança total em Jesus Cristo, para que a justiça de Deus seja feita, e a justiça de Deus seja feita na nossa vida.
Mas é interessante também, meus irmãos, que quando nós chegamos no capítulo 8 de Romanos, depois de ouvirmos duras coisas do apóstolo Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 8, Paulo nos diz algo precioso. Ele começa dizendo que não existe nenhuma condenação sobre nós, porque Jesus Cristo, satisfez não só a lei que Deus deu aos homens, mas também Jesus satisfez a justiça de Deus. E é por isso que agora não repousa sobre nós nenhuma condenação. E Paulo vai terminar essa primeira série de reflexão, ou esses primeiros argumentos dele, nos primeiros versículos do capítulo 8, dizendo que nós fomos adotados, e que nós saímos de uma condição de escravidão, de uma condição de presos, para uma condição de filhos e filhas de Deus. Mas é interessante que o versículo 17 termina dessa maneira, e aí o versículo 18 já vem falando novamente de sofrimento, Parece que Paulo falou assim: eu só vou dar um lampejo de uma coisa boa aqui, para eles continuarem aguentando aquilo que eu preciso falar, e depois eu volto a falar o que é necessário. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o texto bíblico e olhamos para aquilo que Paulo falou, que traz ao nosso coração assim um certo alívio, uma certa acolhida da parte de Deus por sermos chamados filhos e filhas dele, Paulo continua a fazer com que a gente olhe para uma realidade. E o ser humano é um ser que está sempre buscando fugir da realidade. E é inegável, meus irmãos, e Paulo não nega isso, como também a palavra de Deus não nega, que a nossa vida é marcada por muitos sofrimentos. A nossa vida é marcada por muitas dores. A nossa vida é marcada por muitas tribulações. Nós vivemos num mundo que a gente pode dizer que é um mundo muito mais decadente, um mundo moralmente estragado do que um mundo conservado. Nós vivemos uma realidade dura. E Paulo não quer esconder isso do cristão, pelo contrário, Paulo faz questão de demonstrar a cada um de nós a realidade da qual nós vivemos, porque essa realidade é uma realidade que vem como consequência daquilo que ele trabalhou lá no capítulo 3, que é a queda. Ou seja, todo ser humano pecou. E esse pecado, que ele trabalha lá no capítulo 3, que olha lá também para Gênesis capítulo 3, traz à realidade também duras consequências. O que nós vivemos hoje, as dores, os sofrimentos, uma sociedade decadente, a moralidade que já não é mais aquela moralidade que nós enxergamos na palavra de Deus como vontade de Deus, tudo isso é consequência do pecado na nossa vida. E Paulo mais uma vez quer trazer à nossa mente como o impacto do pecado é devastador, não só em nós, mas o pecado também é devastador nas nossas relações. E isso muitas vezes passa desapercebido. O nosso pecado não é apenas individual, mas o nosso pecado também abrange os diversos relacionamentos que nós temos. Nós somos pecadores nas relações que nós temos com o outro. O pecado agride, a nossa relação com o outro. Mas também o texto bíblico vai dizer que o pecado também agride a nossa relação, até mesmo com toda a criação. E Paulo, sem esconder isso, quer responder algumas perguntas que, quando a gente começa a olhar para o mundo que nós vivemos, o mundo de sofrimento, o mundo de dores, o mundo onde a gente percebe uma decadência, quer responder algumas perguntas que foram colocadas, talvez algumas verdades que foram colocadas no nosso coração e que agora se transformam de novo em perguntas. Primeira pergunta: se nós somos filhos e filhas do Rei dos Reis, por que ainda a gente sofre tanto? Alguns sofrem mais do que os outros, Alguns estão sofrendo há mais tempo, outros sofrem de maneira mais intensa, em um tempo menor. Mas se nós temos essa consciência daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, de sermos o filho, daquele que é todo poderoso, por que a gente ainda continua sofrendo, mesmo sendo filho do Rei dos Reis? Uma segunda pergunta também que Paulo vai resolver ou vai responder nesses breves versículos é: se Jesus morreu para nos salvar do pecado, por que ainda o pecado continua tão impactante na nossa vida e também nas nossas relações? Então a gente acaba lá o versículo 17, na primeira parte da argumentação de Paulo do capítulo 8, sendo colocados lá no alto da montanha. A gente disse na semana passada que alguns estudiosos dizem que Romanos capítulo 8 é o Everest, o clímax de todo o Novo Testamento. A gente é colocado lá em cima e a gente fica com aquela certeza de que Deus nos ama, de que nós somos queridos por Deus. E agora, lá em cima também, nós começamos a nos questionar: por que, mesmo sendo filhos, a gente sofre? Por que, mesmo o Senhor Jesus tendo morrido na cruz para limpar a gente dos nossos pecados, porque o pecado continua ainda causando tanto impacto na nossa vida, ou tantos impactos na nossa vida?
E o apóstolo Paulo então vai passar a responder essas questões e vai continuar a sua argumentação para percebermos que, de fato, Deus continua olhando para nós como filhos e filhas. E apesar do sofrimento, o plano que Deus tem para nós é um plano maior, é um plano melhor. E que muitas vezes, quando a gente tem uma percepção humana, a gente não consegue enxergar aquilo de grandioso que Deus tem para fazer. E a primeira coisa que Paulo vai fazer aqui, ou vai comparar para responder essas perguntas, é que o sofrimento do presente momento, aquilo que nós estamos vivendo agora, é muito menor daquilo que Deus tem preparado quanto glória futura para a nossa vida. O versículo de número 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quero chamar a sua atenção para o final desse versículo. O texto diz que Deus não quer revelar uma glória para nós, mas o texto quer revelar uma glória em nós. Isso faz muita diferença para que nós possamos entender aquilo que Paulo está querendo tratar nas nossas vidas nessa noite. Eu disse que na semana passada nós terminamos com o versículo 17, sendo garantidos como filhos e filhas adotivas de Deus. Nós somos filhos do Pai, o Abba Pai, e somos co-herdeiros com Jesus Cristo do reino. Todas as coisas de Deus nós recebemos como herança. Ele é o nosso Pai, nós participamos do seu reino e das suas bênçãos. Mas o texto também diz lá no versículo 17, que se nós com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. E é isso exatamente que está na mente do apóstolo Paulo. Ele continua o seu raciocínio, ele não quebra o seu raciocínio, ele não está trabalhando algo novo, mas ele quer continuar fazendo com que a gente entenda que aquilo que Deus está fazendo em nós é justamente para que nós nos tornemos a cada dia mais parecidos com seus filhos e filhas. E é nesse sentido, meus irmãos, que o texto aqui começa a se desenrolar. Paulo vai dizer que o sofrimento da nossa vida, distante dessa perspectiva muitas vezes humana que nós temos, traz então algo novo para a nossa existência, para que nós possamos de fato assumirmos a posição de filhos e filhas de Deus. Quero fazer aqui uma reflexão com os irmãos e irmãs sobre a nossa dificuldade de sofrimento nos dias atuais. Nós olhamos para o sofrimento nós não olhamos para o sofrimento não como algo bom para nós, mas nós sempre olhamos para o sofrimento, ainda mais na nossa sociedade dos dias atuais, como algo que não é bom, como algo que não tem nada de produtivo. E a Bíblia, desde lá de Romanos capítulo 5 e em outras passagens também, vem garantir para nós que Deus usa do sofrimento para demonstrar a sua glória em nós, assim como Ele fez na vida do próprio Filho Jesus. É bom que a gente lembre que Deus está falando com Paulo, que também sofreu na sua vida. Se a gente ler 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 11, nós vamos perceber que Paulo está falando com propriedade a respeito do sofrimento, porque ele sofreu. Foi diversas vezes açoitado, foi preso, participou de 3 naufrágios, já deriva no mar, passou por açoites públicos. Ou seja, Paulo teve muitos sofrimentos, passou pela beira da morte várias vezes, depois foi morto, foi assassinado. E é ele que escreve sobre o sofrimento, porque ele está querendo que a gente entenda que esses sofrimentos, na perspectiva divina, é para que a glória de Deus se manifeste em nós, assim como também aconteceu em Cristo Jesus. Para que a gente entenda melhor esse texto, uma comparação adequada, porque o texto aqui usa uma linguagem que lembra muito a linguagem de uma mulher que está ali perto de ganhar bebê. Nós também podemos entender que isso que Deus está fazendo em nós é parecido com aquilo também que acontece na mulher que está para ganhar um bebê, porque quando a mulher está para ganhar um bebê, ela sente dores, E conforme o parto se aproxima, as contrações aumentam e as dores também apertam. E a mulher ali começa a sofrer, e a dor, a gente sabe que a dor de parto é uma dor quase insuportável. E quando a mulher então dá à luz, aquele sofrimento passa. E o filho no colo traz à tona que todo o sofrimento valeu a pena por conta da glória de ter o filho, a criança, nos seus braços. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, que o sofrimento que nós passamos hoje não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado na nossa vida, porque aquilo que Deus tem preparado na nossa vida é muito maior do que o sofrimento que Deus hoje tem permitido que nós passemos. Afinal de contas, esse sofrimento, segundo o apóstolo Paulo, é um sofrimento que nos torna a cada dia mais parecidos com Jesus, a cada dia mais parecido com aquilo também que Deus fez em Jesus.
Portanto, meus irmãos e irmãs, a glória que nós, ou a partilha da glória que nós temos junto com o Pai, passa pelo sofrimento. E é isso que Paulo está dizendo, que o sofrimento do presente momento está trabalhando para que nós possamos também experimentarmos da glória de Deus. Isso significa, meus irmãos, que o sofrimento que nós passamos nesse presente momento é um sofrimento com propósito, não é um sofrimento sem propósito. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, um mundo que foi devastado pelo pecado, um mundo que também sofreu, com aquilo que o pecado veio trazer, as nossas relações deterioradas, a nossa vida deteriorada, Deus está trabalhando para que isso seja transformado na nossa vida. E nesse sentido também uma outra analogia que nos ajuda a entender é que nós somos parecidos com atletas. Paulo já usou esse exemplo também em 2 Coríntios, quando ele vai dizer que nós estamos nos preparando para o prêmio maior, para a coroa celestial. E se a gente lembrar como é a vida de um atleta, a vida de um atleta não é marcada mais pela glória, por mais momentos de glória, mas é marcada por mais momentos de sofrimento. Quando está chegando perto das Olimpíadas, nós conhecemos a história de alguns atletas e a gente vê que esses atletas sofrem muito para alcançar um pódio. Atletas que treinam às vezes 18, 16 horas diárias, sofrem com lesões, mãos machucadas, pés machucados, corpo sempre dolorido. Eles estão enfrentando ali várias batalhas diárias, vários sofrimentos, mas quando eles alcançam o pódio, todo sofrimento valeu a pena, porque eles alcançaram o propósito final. E é isso que Paulo está dizendo, que esses sofrimentos que nós passamos no presente momento servem para apontar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Portanto, meus irmãos, que o que motive a gente continuar a viver não sejam as dores ou sofrimentos desse mundo, ou desmotivem a gente a viver, mas que a gente pense naquilo que Deus está fazendo em nós, por meio desses sofrimentos, para que a gente lá no final alcance também a mesma glória que Cristo Jesus. Mas existe uma segunda resposta que nós encontramos aqui no texto e que nós precisamos também abrir os nossos olhos para entender isso, e muitas vezes a gente não consegue entender, que não é só a gente que geme, não é só a gente que sofre, não é só a gente que sente dores, mas Paulo nos versículos 19 e 22 vai dizer também que toda a criação está gemendo e também espera a redenção de Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo, na sua argumentação, parece que está quebrando o pensamento e partindo para outro tema. Mas na verdade não, Paulo está fazendo aqui algo como se fosse uma progressão lógica, e mostrando para nós mais uma vez que o nosso pecado não ficou incubado dentro de nós, mas que o nosso pecado também atingiu a toda a criação. João Calvino, nos seus comentários aos Romanos, vai dizer algo interessante, que a testemunha principal da nossa queda é justamente a criação. Porque nós, quando caímos através dos nossos pais, Adão e Eva, lá estava a criação testemunhando a queda, mas não só testemunhando a queda, mas sofrendo também a agressão da queda. Porque vocês devem se lembrar que quando Deus falou a respeito das consequências, Ele também disse que a terra já não produziria mais como produziria antes do pecado, mas existiria abrolhos, existiria espinhos, e a terra sobre debaixo de muito suor, de muito trabalho, então produziria. Ou seja, não foi apenas a nossa vida, não foi apenas o ser humano que o pecado agrediu, mas o pecado também agrediu a toda a criação. E Paulo diz que essa criação geme à espera da revelação dos filhos de Deus, porque ela sabe que os filhos e filhas de Deus agem com ela ou para com ela de uma maneira diferente daqueles que não têm o Espírito nas suas vidas. O que o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui, meus irmãos, é que a criação não pertence a nós, que a criação foi sujeitada sem a vontade dela ao nosso pecado. E é por conta do nosso pecado que hoje muitas vezes a criação está gemendo, e porque nós somos surdos, nós não conseguimos ouvir o clamor da criação. E vou mais longe, Nós temos tido eventos que gritam alto a respeito daquilo que nós temos feito com algo que não é nosso, mas é algo que é de Deus. Nós estamos acompanhando nos noticiários ultimamente, acho que a maioria dos irmãos também, o que tem acontecido no Texas, nos Estados Unidos. Hoje já se contabiliza 70 vítimas de uma enchente terrível que tem acontecido lá.
Enchente que também há pouco tempo atrás atingiu o Rio Grande do Sul, o sul do nosso país. E é como se a criação está dizendo, ou gritando, e está pedindo para que os filhos e filhas de Deus sejam revelados, e para que a glória de Deus também encha a terra, para que essas coisas que também têm acontecido no mundo criado de Deus não aconteçam mais. O que nós vivemos, meus irmãos, em relação à criação, não é castigo de Deus, mas é justamente consequência do nosso pecado e da nossa relação descuidada e desastrosa com aquilo que pertence a Deus e não a nós. Se os céus proclamam a glória de Deus e se a terra pertence ao Senhor, como nós lemos no Salmo 19, nós devemos nos perguntar o que nós temos feito com a criação do Senhor. John Stott, no seu livro Discipulado Radical, traz algo muito interessante, que muitas vezes passa longe da nossa cabeça, quando a gente pensa como ser um discípulo de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: aquilo que nós fazemos com o lixo da nossa casa, diz muito a respeito do nosso cristianismo. Aquilo que nós fazemos, ou cuidamos, ou deixamos de fazer com a criação de Deus, demonstra se o nosso coração está cheio do Espírito Santo ou não. Porque essa criação que pertence a Deus, está gemendo para que nós, como filhos de Deus, tenhamos uma relação diferente com ela. E infelizmente, nós sofremos ainda mais, nós sentimos mais dores na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós negligenciamos o clamor da criação do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que a Bíblia nos garante é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós somos adotados como filhos e filhas do Senhor, nós tratamos a criação de uma maneira diferente, porque nós queremos a bênção de Deus nos nossos relacionamentos. Não é só a bênção de Deus para a nossa vida, mas também a bênção de Deus para a criação. E algo aqui nos é revelado de maior do que a gente pensa, que Deus está trabalhando na história não só para salvar a mim e a você, mas Deus está trabalhando na história para que exista novos céus e nova terra. Portanto, a redenção de Jesus Cristo, na visão do apóstolo Paulo e na visão bíblica, não é para o indivíduo apenas, mas a redenção do Senhor Jesus e do plano de Deus é cósmica. E a gente não está acostumado muito com esse termo cósmico, né? Parece um pouco esotérico, meio místico, mas o que ele quer dizer é que Deus está trabalhando para que a criação dele seja restaurada. E hoje pela manhã a gente falava sobre isso. Nós que somos reformados, nós que lemos a Bíblia de uma maneira reformada, nós entendemos que não somos nós que vamos subir para uma região celestial. O céu não está lá em cima, mas o Apocalipse, capítulo 21, vai dizer que nós veremos, quando Jesus voltar, o novo céus e nova terra acontecendo aqui, porque a nova Jerusalém, ela desce e não é a gente que sobe. O plano de Deus não é só restaurar você e eu, mas o plano de Deus é restaurar também toda a criação. E quando a gente entende isso, nós também fazemos parte desse processo, nós vivemos esse processo. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós também respondemos ao sofrimento do presente momento, não só cuidando de nós, mas também lembrando que a nossa relação com a criação precisa ser diferente. Cada ato de preservação, cada cuidado que nós temos com aquilo que pertence a Deus, testemunha a respeito da esperança futura, daquilo que Deus já está fazendo. É a tensão do já e ainda não, que não só acontece em nós, mas também na criação. Deus já inaugurou um processo de nova vida em nós, e Deus também já inaugurou um processo de nova vida na criação, e Ele vai completar isso, mas nós já temos que, nesse processo do reino de Deus entre nós, demonstrarmos a grandeza, a beleza e o testemunho daqueles que são filhos e filhas de Deus na criação a partir de agora. A forma como nós lidamos com a criação também demonstra muito a respeito de nós, se nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Boa parte do nosso sofrimento, meus irmãos e irmãs, seria provavelmente diminuído, amenizado, se nós lidássemos de maneira diferente com a criação. Mas Paulo continua a sua argumentação e ele vai dizer que não é só a gente que geme, ou melhor, não é só a criação que geme, mas a gente geme também. É interessante, o capítulo 8 de Romanos vai dizer que nós temos aí pessoas ou relações de gemidos, né? Porque a criação geme, agora o texto bíblico fala que a gente geme, e mais para frente nós vamos já ouvir também dizendo que o Espírito Santo que habita dentro de nós geme também, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Agora a gente precisa entender melhor o que significa esse gemido, porque na nossa forma de pensar, o gemido aqui pode ser algo ruim. A criação está gemendo porque está sofrendo. Nós estamos gemendo porque estamos sofrendo, mas não é isso que o texto trabalha. Esse gemido que é igual ao da criação que existe dentro de nós, não é porque nós estamos sofrendo, mas é porque nós temos a esperança e estamos clamando dentro de nós e gememos pela expectativa da criação sendo renovada, da redenção acontecendo na nossa vida. Nós almejamos aquilo que Deus tem para fazer em nós, aquilo que Deus tem para fazer no futuro, de maneira plena na nossa vida, não só na criação, mas também em nós. E é essa intercessão, inclusive, que a gente vai ver, provavelmente na semana que vem, que o Espírito também intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, que nós pedimos só coisas erradas, mas o Espírito sabe. E Ele intercede por nós porque Ele também está gemendo, clamando para que a renovação, para que a redenção, para que a transformação de Deus aconteça na nossa vida. Portanto, esse gemido que existe da criação e também esse gemido que existe em nós, revela na verdade a esperança que nós temos daquilo que Deus tem para fazer no final dos tempos da nossa vida. Mas é bom que a gente explique o que é essa esperança, porque a esperança humana nem sempre se concretiza, né? Eu estava ouvindo uma pregação sobre essa passagem e o pregador deu um exemplo bom de esperança, né? A esperança humana é aquela esperança que fica esperando o Luciano Huck vir na sua casa para reformar a sua casa, né? Mas você espera, mas nem sempre ele vai vir. Então é uma espera com baixa expectativa, que nem sempre vai se realizar. A esperança humana é meio que essa esperança que ela acredita, mas não acredita. Ela não tem a certeza que aquilo vai acontecer. Mas a esperança que nós encontramos no texto bíblico não é uma esperança que olha para o futuro e fica talvez na expectativa que aquilo vai acontecer. Mas a esperança que nós temos no texto é muito mais no sentido da espera confiante de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E é por isso que a gente não precisa ver. A gente tem certeza que vai acontecer, porque as primícias do Espírito já acontecem em nós. E aqui tem uma coisa interessante, a melhor tradução para essas primícias do Espírito, que gera essa confiança, talvez seja a seguinte: Deus já pagou a primeira parcela daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. O que é a primícia do Espírito? É Deus que já chegou para nós, pagou a primeira parcela e falou: fica tranquilo que eu já estou com a segunda parcela garantida. E eu tenho assim a certeza daquilo que Deus começou a fazer na minha vida e na criação por meio de Jesus Cristo vai acontecer. E aí eu começo a gemer, não de dor e de sofrimento, mas de expectativa por aquilo que Deus vai fazer quando revelar verdadeiramente os seus filhos e filhas. E aí então a gente vai ter uma terra renovada. É isso que o texto traz, meus irmãos. A ideia de que Deus está trabalhando e que nós podemos ter a certeza que Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu, porque Ele já fez grandes coisas na nossa vida. Isso nos leva a 3 aplicações para nós, olhando para essas respostas. Primeira aplicação, para os que sofrem, o texto bíblico diz que os nossos sofrimentos, por mais intensos que eles sejam, eles não se comparam àquilo que Deus tem planejado no futuro para nós. Se tudo que nós sofremos fosse colocado numa balança, nós jamais conseguiríamos ficar mais pesados de sofrimento do que a glória que Deus tem preparado. E a ideia é que a nossa vida não seja alimentada pelas coisas que a gente vê no presente momento, o sofrimento, as dores, mas que a nossa vida seja alimentada por aquilo que Deus tem preparado para nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você entrou aqui sofrendo, ou se você já experimentou o sofrimento na sua vida, ou se o sofrimento está muito recente, ou se o sofrimento e as dores trouxeram consequências duras para você na caminhada, ou se então você tem cicatrizes que ainda doem na sua vida, eu queria dizer para você que tudo isso que nós passamos não se compara àquilo que Deus está preparando para nós. E tudo que Ele tem deixado ou permitido que a gente sofra é para que essa glória que também houve em Cristo Jesus possa encher também a nossa vida e transformar a nossa realidade. Segunda aplicação, para aqueles que olham para a criação com desânimo e veem que hoje nós vivemos num mundo que parece que está na descendente, né?
está descendo e sem freio, e que a gente não sabe para onde vai parar. Então a Bíblia nos lembra que toda a criação espera também a redenção de Deus, porque confia naquele que criou, aquele que é soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia vai nos dizer que nada foge do controle de Deus, e é por isso que nós podemos ter não só uma esperança individual, mas também uma esperança cósmica. Deus um dia vai libertar a criação que está sujeita ao nosso pecado. E terceira aplicação, para nós que somos impacientes e que não sabemos esperar, e às vezes a gente começa a sofrer e o sofrimento começa a doer na nossa vida, eu queria dizer para você que a Bíblia nos garante que Deus está fazendo com que a gente passe por um processo. E o sofrimento é o ingrediente precioso que Deus coloca na nossa vida para que esse processo possa ser concretizado no final. E é por isso que nós esperamos, porque nós sabemos que esse sofrimento não é vão, mas é um sofrimento com propósito daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós somos chamados filhos e filhas de Deus, mas ainda estamos naquele processo, de fato, de entrarmos, no nosso lar celestial e desfrutarmos como cordeiros daquilo que Cristo também conquistou na cruz. É interessante essa figura da adoção que nós encontramos em Romanos capítulo 8, porque nós já fomos declarados adotados por Deus. Nós já temos o papel nas nossas mãos, mas ainda não desfrutamos da nova realidade do lar celestial, porque Deus está preparando isso. Mas a gente tem a garantia, a primeira parcela já foi paga, porque nós cremos que Deus vai fazer isso, porque o Espírito Santo já habita em nós e nos garante isso. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esses breves versículos, nós mais uma vez entendemos que a nossa esperança em Cristo Jesus nos sustenta em meio aos sofrimentos do tempo presente. E isso faz com que a gente aguarde aquilo que Deus tem preparado, que é muito maior no futuro. E faz com que a gente não mire mais para as coisas que a gente vê, porque a esperança que é esperança não se baseia naquilo que a gente vê, mas a esperança que é esperança se baseia naquilo que a gente não vê. Isso a gente chama de fé, naquilo que Deus tem preparado para nós. Não viva, com seus olhos no sofrimento, mas viva com seus olhos naquilo que Deus já começou a fazer na sua vida, porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que Deus tem para fazer na nossa vida e na vida de toda a criação. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus fortaleça o seu coração em meio aos sofrimentos, em meio à caminhada da vida, que de fato você entenda, que o que nós passamos aqui não se compara àquilo que nós teremos no futuro, porque assim como Cristo Jesus, nós sofremos para um dia também experimentarmos da glória do Pai Celestial. Se com Ele morremos, se com Ele sofremos, com Ele ressuscitaremos e com Ele também participaremos da glória celestial. É assim que o cristão caminha. Eu queria convidar nesse instante o conselho da igreja para vir até a frente e nós procederemos à ministração da Santa Ceia do Senhor. Então convido ao conselho para vir até a frente e também o Ministério de Música para que nós possamos também nesse instante proceder à Santa Ceia do Senhor. Os irmãos e irmãs, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, a palavra que melhor define esse momento é graça. Graça. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o que ele mais trabalha é a respeito da graça. E hoje nós ouvimos que é a graça de Deus que também nos garante que nós não viveremos somente nesse presente momento, mas nós também temos preparado para a nossa vida algo muito maior do que aquilo que nós vivemos agora. A nossa vida não se resume a esse tempo. O apóstolo Paulo, em outra passagem, vai dizer que se a nossa esperança se reduz ao presente momento, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se a nossa esperança está naquilo que Deus está preparando para nós, que vai além do sofrimento, vai além dos problemas que nós vivemos aqui, então nós somos os mais felizes de todos os homens, porque nós entendemos a mensagem. Não é o que nossos olhos veem, são as coisas que os nossos olhos não veem. E o grande mistério da presença de Deus na ceia reside justamente aí, porque é o próprio Cristo que nos oferece a mesa, e nós não vemos o Cristo aqui.
mas nós o sentimos. Nós podemos sentir a sua presença. E quando nós participamos da mesa do Senhor, essa presença fica ainda mais forte na nossa vida e nos alimenta para que a gente continue nossa caminhada e para que de fato a gente tenha essa esperança de que o Filho foi preparar morada para que nós possamos um dia participar desse banquete, não mais aqui com os olhos, físicos, mas com os nossos olhos espirituais. A ceia não é momento para olhos físicos, a ceia é um momento para olhos espirituais. Você só pode conseguir entender e perceber e se apropriar daquilo que a ceia tem quando você deixar os olhos físicos de lado e começar a olhar com os olhos espirituais. O Senhor Jesus está presente aqui. O Senhor Jesus é quem nos oferece o seu corpo e o seu sangue. O Senhor Jesus é quem está nos trazendo a mensagem da redenção. É o Senhor Jesus que nos oferece, essa partilha, essa participação, não só da mesa, mas também da sua glória futura. E nós, com os olhos espirituais, nós nos apropriamos desse momento. E é por isso que nas orientações da ceia, a gente sempre diz que se você está em plena comunhão com o Senhor Jesus, não com a Igreja Presbiteriana Independente, não com o pastor Rodrigo, mas em plena comunhão com o Senhor Jesus, você pode se aproximar e se apropriar da ceia. Não é algo mágico, mas é algo espiritualmente edificante, transformador. E eu queria orientar você que quando você vier participar desse momento, se servir da ceia, venha com essa atitude espiritual e não essa atitude muitas vezes carnal, de achar que esse momento é um momento mágico. Não, se aproxime da ceia do Senhor com o seu coração, na certeza que é o próprio Cristo que sofre conosco, assim como nós sofremos com Ele, mas também nos promete que nós seremos mais do que vencedores, assim como também Ele foi. Então, os irmãos que estão à minha direita, quando nós estivermos cantando o próximo cântico, devem sair dos seus lugares e se servir dos cálices e também do pão que estão à minha direita. E quando voltarem para os seus lugares, não tomem o cálice nem como do pão, nós vamos fazer isso juntos, ok? E os irmãos à minha esquerda também devem sair dos seus lugares frente e se servirem dos cálices e dos pães que estão à minha esquerda e assim voltarem para os seus lugares. Depois nós estaremos cantando, depois da canção nós estaremos orando e aí sim então participaremos todos juntos do pão e do cálice. Se você não puder vir até a frente por algum tipo de impedimento, os nossos irmãos presbíteros servirão você no seu lugar, basta você sinalizar para que os nossos irmãos possam te servir aonde você está. Nós vamos então nesse instante louvar ao Senhor e nos servirmos da mesa e depois então participaremos tomando do pão e do cálice do Senhor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos e irmãs, vamos nesse instante louvar o Senhor e também nos servirmos da mesa do nosso Deus.
Todos os irmãos e irmãs se serviram do pão e do cálice, ou alguém foi omitido por não poder vir até a frente, por favor, levante uma das suas mãos para que nós possamos te servir você no seu lugar. Ok? Vamos orar então, meus irmãos, consagrando o pão e o cálice. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão, porque, como diz a tua palavra, os teus planos não podem ser frustrados. E esses planos, ó Pai, fogem da nossa visão material, mas o plano maior do Senhor está se cumprindo na história, e nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, porque nós conhecemos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de outras pessoas, e cremos, ó Pai, que aquilo que o Senhor começou a fazer em nós, a tua boa obra, o Senhor há de completá-la. Nós te agradecemos, ó Pai, pela redenção, a justificação que nós encontramos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, que a tua palavra nos diz que se com Ele nós sofremos, com Ele também nós seremos vitoriosos, experimentaremos da tua glória. E que o Senhor mesmo esteja, Senhor, nos ensinando a também olharmos para esse sofrimento de uma maneira diferente, para que um dia também possamos experimentar da mesma glória que Cristo Jesus tem experimentado, Pai. Essa glória não pertence a nós não somos dignos dela, mas nós somos herdeiros do Senhor e cordeiros com Cristo. E nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio de sermos chamados de filhos e filhas do Senhor. E agora, Pai, quando participamos da tua mesa, nós sentimos isso de uma maneira mais real no nosso coração, porque essa mesa não pertence a nós, não pertence à nossa igreja, mas a mesa é do Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que nos convida a participarmos do corpo, do seu sangue, como forma também de entendermos o seu sacrifício e também para termos a esperança daquilo que o Senhor tem feito, para que um dia, na plenitude, ó Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado, nós possamos experimentar os novos céus e nova terra, ó Pai. Abençoa, Pai, esse momento, abençoa o pão e o cálice, para que eles edifiquem a nossa vida, mas também para que eles nos fortaleçam, para que possamos esperar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Pai, a cada irmão e cada irmã, e assim também edifica a vida da tua igreja. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Na noite, Por favor. Como é do conhecimento de todos, essa semana ó, nosso pastor fez comemorar mais um ano de vida, e em gratidão ao aniversário, pelo que ele faz pela nossa igreja, pela nossa comunidade, nós vamos entregar a ele uma pequena lembrança, né? Que é pouco pelo que ele faz pela nossa igreja, é de coração que a nossa igreja está presenteando o pastor Rodrigo. E eu gostaria de fazer uma oração, né? Agradecendo pela vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Pai, pela vida desse teu servo, ó Pai, pela vida do Rodrigo, que há 7 anos atrás, ó Pai, mais ou menos, o Senhor o direcionou para esta comunidade, para esta igreja, ó Pai, para que ele trouxesse a nós conhecimento, trouxesse a essa igreja direcionamento para os teus caminhos, ó Pai,
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe ele para esta igreja, para que pudéssemos cada vez mais aprender mais da Tua palavra, Pai. Que esse Teu servo, Pai, seja cada vez mais abençoado, que a sua vida seja direcionada e conduzida pelas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa o seu dia a dia, abençoa a sua família, abençoa o seu agir, o seu pensar, ó Pai. Pois o Senhor esteja direcionando e cuidando, ó Pai, cada dia da vida dele, ó Pai. É em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço por esse teu Filho tão amado e tão querido por nós, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Agora, após a salva de palmas, picar um bolo ali em homenagem ao pastor. E vocês podem me dar a coxinha que vocês compraram também, aí tudo bem. Né? Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.